Sustentei meus pais e coassinei a hipoteca da casa deles. Depois, esqueceram meu aniversário e me pediram $2.000 para a festa do meu pai. Foi a gota d'água, os cortei da minha vida e exigi a venda da casa. Desde que comecei a trabalhar em meu primeiro emprego de período integral, depois da faculdade, me tornei um sistema de apoio financeiro não oficial para meus pais. Começou pequeno, ajudando com uma conta de luz aqui, ida ao supermercado ali. Com o tempo, isso aumentou. Para ser mais claro, meus pais não eram muito bons em administrar suas finanças. Meu pai trabalhava, mas sua renda era inconsistente. E minha mãe não trabalhava fora de casa. Eles viviam acima de suas possibilidades, um fato que ficou mais claro para mim à medida que fui crescendo e entendendo mais sobre dinheiro. Cerca de 10 anos antes do meu aniversário de 35 anos, ou seja, quando eu tinha uns 25 anos, eles estavam prestes a perder a casa. Eles tinham dificuldades com uma hipoteca e precisavam refinanciá-la ou encontrar uma maneira de garanti-la. Naquela época, eu tinha um bom emprego e bom histórico de crédito. Eles me pediram para ser consignatário de um novo contrato de hipoteca para a casa atual deles. Eu estava hesitante, entendi os riscos envolvidos na coassinatura. Eles apresentaram isso como uma medida temporária, algo para ajudá-los a se reerguer, e me garantiram que administrariam os pagamentos. Enfatizaram que era apenas meu nome no papel, para garantir o empréstimo devido ao seu crédito ruim, e que isso não me custaria nada. Concordei com a condição de que eles fossem os únicos responsáveis por todos os pagamentos e que trabalhariam para tirar meu nome da hipoteca o mais rápido possível, talvez por meio de outro refinanciamento, quando sua situação financeira melhorasse. Esse acordo era verbal, um tema comum nas minhas relações com eles. A casa em si era um lugar suburbano padrão, com 3 quartos e 2 banheiros, mas era o lar deles. Nunca mais morei lá depois de assinar o contrato. Eu tinha meu próprio lugar. Ao longo da década entre a assinatura do contrato e meu 35º aniversário, continuei a fornecer assistência financeira. Não era apenas dinheiro de bolso. Foi substancial. Houve reparos nos carros dos 2 veículos deles, pagamentos de seguros que eu cobri, impostos sobre a propriedade da casa da qual eu era coproprietário e que eles não conseguiram pagar em várias ocasiões. Houve transferências diretas de dinheiro quando alegavam que não tinham condições de comprar mantimentos ou medicamentos essenciais. Ajudei a pagar um novo telhado em um ano e um novo aquecedor de água em outro. Eu também contribuí significativamente para o que eles chamavam de emergências familiares, que muitas vezes pareciam coincidir com o desejo de férias ou de uma nova compra grande que não podiam pagar. Mantive registros dessas contribuições maiores, não por desconfiança inicial, mas porque eram somas significativas e eu precisava controlar minhas próprias finanças. Olhando para trás, esses valores somavam um número considerável, bem acima de 6 dígitos. Os pedidos de dinheiro se tornaram mais frequentes com o passar dos anos. Minha própria estabilidade financeira parecia ser um sinal para eles pedirem mais. Se eu ganhasse uma promoção ou um bônus, de alguma forma a notícia chegava até eles, e logo depois, uma nova solicitação aparecia. Tentei estabelecer limites. Eu explicava que tinha meus próprios objetivos financeiros e meu próprio futuro para planejar. Essas tentativas geralmente eram recebidas com declarações de culpa da minha mãe, comentando tudo o que eles tinham feito por mim quando criança ou como a família deveria apoiar uns aos outros incondicionalmente. Meu pai geralmente ficava em silêncio, deixando minha mãe falar nessas situações. O padrão era que esperavam que eu desse, mas havia pouca reciprocidade em termos de respeito pelo meu tempo, meus esforços ou meus próprios eventos de vida. Meus aniversários, por exemplo, muitas vezes eram esquecidos ou comemorados com um telefonema rápido de última hora. Se eu mencionasse alguma conquista pessoal, ela era recebida com um breve reconhecimento antes que a conversa voltasse a abordar suas necessidades ou problemas. Era uma rua de mão única. Eu era o provedor financeiro, o solucionador de problemas, mas não muito mais do que isso aos olhos deles, ou assim parecia. Paguei a mensalidade da faculdade da minha irmã mais nova por 2 anos, quando eles não puderam, uma quantia de cerca de $30.000. Eles prometeram me pagar de volta. Nunca fizeram isso. Eu cobri as despesas médicas de emergência do meu pai, totalizando cerca de $15.000, depois que o seguro dele não cobriu. Mais uma vez, promessa de pagamento que nunca se concretizou. Eu até financiei uma parte significativa da celebração do 30º aniversário de casamento deles, uma festa que insistiram em fazer, apesar da situação financeira, porque minha mãe dizia que era importante para a posição social deles. Foram mais $10.000. Guardei recibos, registros de transferências bancárias, e-mails onde essas quantias eram discutidas. Não porque eu tenha planejado nada disso, mas porque essas quantias não eram triviais. Eram transações financeiras significativas. A casa que avalizei era uma fonte constante de ansiedade para mim. Eu verificava periodicamente se os pagamentos da hipoteca estavam sendo feitos, pois qualquer inadimplência afetaria meu crédito. Houve alguns momentos difíceis, situações em que tive que intervir e fazer um pagamento eu mesmo para evitar uma multa por atraso ou nota negativa no meu relatório de crédito. Cada vez, me garantiam que isso não aconteceria novamente. Cada vez, eu ficava cético. Meu nome estava naquele título como inquilino conjunto com direitos de sobrevivência, conforme a exigência do banco para que eu fosse consignatário do empréstimo. Isso significava que eu possuía legalmente uma parte da casa. Na época, parecia uma formalidade para garantir o empréstimo. Chegou a semana do meu 35º aniversário. Eu não esperava uma grande comemoração, nunca dei uma para minha família, mas pensei que talvez este ano pudesse ser diferente, um aniversário marcante. Eu havia mencionado isso algumas semanas antes, sem fazer um grande alarde, apenas um comentário casual. Decidi organizar um pequeno jantar em um restaurante local. Convidei meus pais, minha irmã, o marido dela e alguns amigos próximos. Fiz a reserva e confirmei.
Enviei mensagens alguns dias antes como lembrete. No dia do meu aniversário, recebi uma breve mensagem da minha irmã pela manhã: "Feliz aniversário". Nada dos meus pais. Conforme a hora do jantar se aproximava, recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que ela e o marido não poderiam ir, algo sobre um problema de trabalho de última hora para ele. Meus amigos apareceram, e fiquei grato por isso. Esperamos pelos meus pais. Eles nunca chegaram. Eles não ligaram. Eles não enviaram mensagens de texto. Nada. As cadeiras vazias à mesa eram bem visíveis. Meus amigos tentaram manter o clima leve, mas era difícil. Paguei pela refeição e tentei parecer corajoso. Mais tarde naquela noite, liguei para meus pais. A chamada foi para o correio de voz. Deixei uma mensagem só perguntando se estava tudo bem. No dia seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe: "Desculpe por não termos ido ao seu jantar. Seu pai não estava se sentindo bem." Nenhuma outra explicação, nenhum pedido de desculpas, apenas disse que isso não era incomum. Sua saúde era frequentemente usada como justificativa para sua ausência ou para precisar de algo. Cerca de uma semana depois, minha mãe me ligou. Seu tom era alegre, como se nada tivesse acontecido. Ela começou com uma conversa informal e depois foi direto ao ponto. O aniversário de 60 anos do meu pai seria em alguns meses, e ela estava planejando uma grande festa para ele. Ela descreveu o local que queria reservar, o buffet, a lista de convidados. Então, ela disse: "Estamos com pouco dinheiro para o depósito e os pagamentos iniciais. Gostaríamos que você pudesse nos ajudar. Precisamos de cerca de $2.000. Fiquei sentada ali, com o telefone no ouvido, ouvindo-a detalhar os planos para sua grande comemoração, uma semana depois de eles nem sequer terem reconhecido a minha, além de uma reserva esquecida para o jantar. O contraste, a pura audácia disso, era gritante. Os anos de contribuições financeiras, os aniversários esquecidos, a hipoteca coassinada, a expectativa constante de que eu sustentaria, tudo isso se concentrou naquele momento. Não falei muito ao telefone. Acho que acabei de dizer: "Vou ver o que posso fazer." E encerrei a ligação. Durante anos, eu obedeci. Eu tinha dado. Tinha esquecido. Desta vez, algo era diferente. O descaso casual pelo meu aniversário, seguido pela exigência de uma quantia significativa para a festa do meu pai, foi longe demais. Alguns dias depois, minha mãe mandou outra mensagem, perguntando se eu tinha enviado os $2.000. Fui ao meu aplicativo bancário. Digitei os detalhes da conta da minha mãe, os mesmos que eu já havia usado inúmeras vezes antes. No valor da transferência, coloquei $1. No campo de referência, digitei "Festa do Pai." Então, eu enviei. Imediatamente após enviar $1, acessei meus contatos telefônicos. Encontrei o número da minha mãe e bloqueei. Fiz o mesmo com o número do meu pai. Então, minhas irmãs, bloqueei todos os membros da família que eram principalmente condutores dos meus pais. Fui até as plataformas de mídia social onde me conectei com eles e os removi, bloqueei lá também. Foi um processo sistemático. Não enviei nenhuma explicação. Não me envolvi em nenhuma discussão. Eu simplesmente cortei a comunicação. O próximo passo foi a hipoteca. Eu era coproprietário da casa deles. Meu nome estava na escritura e na hipoteca. Entrei em contato com o banco que detinha a hipoteca. Expliquei que era coassinante e coproprietário, e queria proteger meus interesses. Perguntei sobre o processo de congelamento de qualquer refinanciamento ou alteração no empréstimo sem meu consentimento explícito por escrito. O banco me informou sobre as etapas, que envolviam o envio de uma carta formal e documentação comprovando minha participação. Passei os dias seguintes preparando isso. Enviei por correio registrado, com aviso de recebimento. O efeito dessa ação seria impedi-los de tomar mais empréstimos com garantia da casa ou vendê-la sem minha assinatura. Dado o histórico deles, suspeitei que poderiam tentar alavancar ainda mais a propriedade se estivessem com dificuldades financeiras, e eu não estava mais disposta a ser cúmplice silenciosa ou responsabilizada. As semanas imediatamente posteriores a essas ações foram tranquilas para mim. Eu esperava uma explosão, chamadas de números desconhecidos, e-mails, mensagens de terceiros. Algumas dessas coisas aconteceram. Minha tia, irmã da minha mãe, me ligou algumas vezes. Eu não respondi. Ela deixou mensagens de voz que eu ouvi. Era uma mistura de confusão, depois raiva, e tentativas de me culpar, dizendo que minha mãe estava perturbada. Eu não respondi. A transferência de $1 obviamente causou uma reação. Aparentemente, minha mãe ligou para a irmã, histérica. Minha irmã, então, tentou entrar em contato comigo, mas o número dela já estava bloqueado. O principal efeito do congelamento da hipoteca, nesta fase inicial, foi interno. Eu sabia que tinha tomado uma atitude para proteger meus interesses financeiros, mas isso não desencadeou um evento externo imediato com meus pais, pois eles não estavam tentando ativamente refinanciar naquele exato momento. Até onde eu sabia, era uma medida preventiva. A vida continuou. Concentrei-me no meu trabalho, nos meus amigos e na minha própria vida. Era notória a ausência de seus chamados, seus pedidos, de seus dramas fabricados. Foi uma redução significativa no estresse, que eu não tinha percebido completamente até que ele desapareceu. Cerca de 3 meses depois de bloquear todos e congelar a hipoteca, recebi uma carta registrada. Não foi dos meus pais, mas de um corretor de hipotecas. Era uma carta de notificação padrão, endereçada a todas as partes da hipoteca atual, incluindo eu. A carta afirmava que um pedido havia sido feito para refinanciar a hipoteca existente da casa dos meus pais. Também buscava adicionar uma linha de crédito com garantia imobiliária.
Meus pais estavam tentando hipotecar novamente e extrair capital da propriedade. Fundamentalmente, os documentos indicaram que minha assinatura aparentemente não estava no pedido inicial feito a esse corretor, ou eles estavam tentando prosseguir sem meu envolvimento direto, talvez esperando que o corretor não verificasse rigorosamente todos os detalhes de propriedade, ou que minha notificação de congelamento não tivesse sido totalmente propagada por todos os sistemas. Minha ação anterior de notificar formalmente o credor atual e colocar uma retenção cautelar provavelmente sinalizou essa nova tentativa, ou o corretor estava fazendo a devida diligência que revelou minha participação na comunicação anterior com o banco original. A carta provavelmente era uma exigência legal, garantindo que todos os proprietários registrados fossem informados sobre tal solicitação. Isso foi uma indicação clara de que eles estavam tentando contornar meu envolvimento e acessar o patrimônio de uma propriedade da qual eu era coproprietária, sem meu consentimento. O patrimônio existia em parte porque a propriedade havia se valorizado ao longo dos anos, mas também porque eu havia evitado inadimplências e contribuído para sua manutenção. Se tivessem conseguido, poderiam ter sobrecarregado a casa com novas dívidas, e eu seria parcialmente responsável, caso deixassem de pagar de novo. Isso corroeria qualquer patrimônio que ainda me restava. É aí que estou agora. Eles tentaram, pelas minhas costas, refinanciar uma propriedade da qual sou coproprietário. Isso veio após anos de exploração financeira, culminando no episódio do meu aniversário e na exigência de mais dinheiro. Minhas ações iniciais foram cortar o contato e proteger legalmente a hipoteca contra mudanças unilaterais. Mas agora, eles foram ainda mais longe. Eu tenho uma parte legal naquela casa. Também tenho registros detalhados de quantias significativas que eles me devem, valores que, até então, eu havia tratado como perdas inevitáveis. Diante dessa nova tentativa, estou considerando minhas opções. Estou justificado em tomar medidas mais agressivas? Em recuperar o que é meu e cortar os últimos laços, mesmo que isso acarrete consequências duras para eles? Por que eu não estou buscando reconciliação? Estou buscando encerramento. Estou buscando uma maneira definitiva de encerrar esse vínculo, principalmente o financeiro. A atualização, aproximadamente 4 semanas se passaram desde minha primeira postagem. Gostaria de começar agradecendo pelas contribuições que recebi. Muitos comentários e mensagens privadas expressaram sentimentos que ressoaram profundamente com a minha experiência. O consenso foi claro, as ações dos meus pais ultrapassaram todos os limites, e eu estava, sim, justificado em proteger meus interesses. Várias perguntas surgiram sobre os detalhes, e gostaria de esclarecer algumas agora, pois foram essenciais para minha tomada de decisão. Fui consignatário da hipoteca há 10 anos, pouco antes de completar 25 anos. Como parte do processo, fui adicionado ao título da casa como inquilino conjunto com direito de sobrevivência. Isso foi uma exigência do banco, já que eu estaria assumindo responsabilidade direta pela hipoteca. Ou seja, eu não era apenas um fiador, eu era coproprietário legal do imóvel. Na época, meu foco era apenas ajudar. Meus pais me garantiram que era só uma assinatura. Nunca discutimos o que significava, de fato, ser dono daquela casa. Jamais falamos sobre uma futura venda, divisão de lucros, ou mesmo os riscos. Foi um erro meu, motivado pela juventude e pela vontade de ajudar. Muita gente também perguntou sobre os $200 mil mencionados. Tenho revisado meus registros financeiros com cuidado, e esse número, embora estimado, é conservador. Os principais itens incluem cerca de $45 mil em transferências diretas para as contas bancárias deles, geralmente para cobrir contas atrasadas ou despesas emergenciais. Aproximadamente $30 mil cobrindo a faculdade da minha irmã, um custo que eles haviam prometido pagar. $15 mil em contas médicas do meu pai após uma cirurgia. $10 mil para a festa de 30 anos de casamento deles. Cerca de $25 mil em impostos e seguro residencial pagos por mim, ao longo dos anos, para proteger a casa e meu próprio crédito. Mais de $20 mil em grandes reparos, $12 mil para o telhado e $8 mil para o sistema VAC e aquecedor de água. Cerca de $18 mil em despesas com os carros deles, incluindo um empréstimo pago no valor de $7 mil, além de consertos caros e seguros. O restante inclui pequenos empréstimos para a compra de eletrodomésticos, consolidação de dívidas e outras emergências, todas nunca pagas. Tem os comprovantes, extratos bancários, recibos escaneados e longas trocas de e-mail em que os pagamentos e promessas de devolução foram discutidos. Como mencionei, recebi uma carta registrada de um novo corretor de hipotecas. Felizmente, minha notificação anterior ao banco original foi registrada e vinculada à propriedade. Quando meus pais tentaram iniciar um novo refinanciamento e abrir uma linha de crédito com garantia da casa, a pesquisa de título revelou meu nome como coproprietário legal. Aquela carta que recebi foi resultado da diligência do novo corretor ou consequência direta do alerta que eu mesmo havia iniciado. Em qualquer dos casos, ficou claro que eles estavam tentando, novamente, agir sem me consultar. Essa tentativa confirmou o que eu já sabia, o comportamento deles não mudaria. E isso não era apenas sobre dinheiro. Era sobre o padrão constante de desrespeito. De agir como se eu não tivesse voz. Como se eu fosse um recurso, não uma pessoa. Cheguei à conclusão de que manter uma postura passiva não era mais uma opção. Ao tentarem refinanciar pelas minhas costas, eles elevaram a situação a outro nível. Decidi, então, que era hora de agir, de verdade, para recuperar o que me é devido e cortar esse vínculo financeiro de uma vez por todas. Meu primeiro passo foi consultar um advogado especializado em disputas de propriedade. Encontrei um com experiência em casos de partilha entre familiares. Levei toda a documentação, escritura da casa, registros de pagamentos, histórico da hipoteca, e uma linha do tempo detalhada de todas as contribuições financeiras que fiz. Ele confirmou, como coproprietário legal, eu tenho direitos plenos sobre aquela propriedade.
E que meus pais não poderiam tomar decisões sem o meu consentimento, especialmente decisões que envolvessem novos empréstimos ou uso do imóvel como garantia. Imediatamente, ele redigiu e enviou uma carta de cessação e desistência ao corretor que me notificou sobre o novo pedido de refinanciamento. A carta afirmava minha copropriedade e negava qualquer autorização para seguir com qualquer alteração financeira relacionada ao imóvel. Também advertia que qualquer tentativa de seguir sem minha permissão seria motivo para ação judicial. Em paralelo, ele preparou uma carta formal endereçada aos meus pais. Foi enviada via correio registrado, com aviso de recebimento. Essa carta foi o início formal de um processo de separação definitiva e legal. Na carta enviada por meu advogado, foi feita referência direta à tentativa recente de refinanciamento sem meu consentimento. Formalmente, declarei minha intenção de rescindir o acordo de copropriedade. A carta oferecia duas opções. Opção A, que meus pais comprassem minha parte legal da propriedade. Essa parte seria determinada com base no valor de mercado atual da casa, subtraído o saldo restante da hipoteca. Especificamos que uma avaliação profissional seria necessária para assegurar um valor justo. Opção B, caso não pudessem, ou não quisessem, comprar minha parte dentro do prazo proposto, 60 dias, entraríamos com um pedido judicial para uma venda de partilha. Uma venda ordenada pelo tribunal, com a divisão proporcional dos lucros entre os coproprietários conforme seus direitos legais. Incluímos, também, um relatório financeiro separado com a estimativa detalhada dos aproximadamente $200 mil que cobri ou emprestei ao longo dos anos. Embora reconhecêssemos que parte dessas despesas poderia ser vista como presente, muitas, como mensalidades, contas médicas, impostos e seguros, foram feitas com promessas verbais de reembolso, ou em defesa direta do meu próprio patrimônio vinculado à casa. Deixamos claro que, se um acordo justo não fosse possível, eu buscaria a restituição legal dessas dívidas também. A carta de cessação e desistência enviada ao corretor de hipotecas foi eficaz, a tentativa de refinanciamento foi imediatamente interrompida. O corretor confirmou por escrito que não seguiria adiante sem o consentimento de todos os proprietários legais. A entrega da carta registrada aos meus pais provocou a reação esperada, histeria, indignação e manipulação emocional. Nenhuma admissão de culpa. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma mensagem indireta, enviada por minha irmã através de um conhecido, dizendo que minha mãe estava adoecendo de preocupação e que eles não conseguiam acreditar que eu faria isso com eles. Ignorei. Não respondi. O padrão era claro, culpa ao invés de responsabilidade. Nas semanas seguintes, nenhuma resposta direta veio da parte deles. Meu advogado explicou que o silêncio era previsível e que o próximo passo seria o processo judicial. Atualização 4, 9 meses depois. 9 meses se passaram desde a primeira atualização. Quase um ano desde o ponto de ruptura. O que veio depois foi um processo lento, difícil e completamente desgastante. Após o fim do prazo de 60 dias, meus pais finalmente se manifestaram, não a mim, mas através de um advogado. A resposta deles tentou minimizar tudo. Disseram que minhas contribuições foram doações, que meu nome na hipoteca era apenas uma formalidade, e que forçar a venda da casa era uma atitude cruel e desnecessária. Fizeram uma oferta para comprar minha parte, $50 mil. Um valor risível, muito abaixo do que seria justo mesmo em uma estimativa conservadora. Já havíamos encomendado uma avaliação profissional, a casa valia $450 mil. A hipoteca restante era de cerca de $150 mil. Minha metade legal do patrimônio era, portanto, $150 mil. A oferta deles? Um terço disso. Rejeitamos imediatamente. Eles também se recusaram a negociar os $200 mil que alego terem me sido devidos. O advogado deles chamou de alegações infundadas baseadas em boas intenções familiares. Mas entre as promessas verbais e os documentos que possuo, cerca de $60 mil eram fortes o suficiente para sustentar em tribunal, e poderíamos usá-los como moeda de troca na negociação maior. Seguimos com a ação judicial para a venda de partilha. Como esperado, isso causou nova escalada. Eles tentaram adiar o processo. Alegaram dificuldades financeiras, disseram que buscavam formas de me pagar, mas nunca apresentaram proposta real. Foram apenas palavras vazias. Tentativas de manipulação emocional disfarçadas de desculpas logísticas. Compareci às audiências. Meus pais, não. Apenas o advogado deles apareceu. O juiz ouviu as partes, avaliou os documentos, observou a falta de progresso e decidiu. A venda da casa foi ordenada judicialmente. Com a decisão judicial em mãos, o tribunal nomeou um terceiro neutro, um corretor imobiliário licenciado, comumente chamado de comissário nesses casos, para gerenciar a venda da casa no mercado aberto. Isso significava, pela primeira vez, que meus pais não tinham mais controle sobre o processo de venda ou o preço. O agente nomeado listou a casa formalmente. Levou cerca de 2 meses até surgir uma oferta sólida, $435 mil. Um pouco abaixo da avaliação inicial, mas ainda um valor justo, considerando as circunstâncias e a urgência envolvida. Dessa quantia, a primeira dedução foi a hipoteca restante, agora em $148 mil. Depois, as custas judiciais associadas à ação de partilha foram subtraídas, tanto as minhas quanto as deles. Após essas deduções, restaram aproximadamente $270 mil. Como coproprietário legal com 50% de direito sobre o patrimônio líquido, minha parte seria de $135 mil. Antes da distribuição final, meu advogado fez uma última tentativa de negociação em relação às dívidas pendentes, especificamente os $60 mil mais bem documentados.
Diante da realidade da venda consumada, e provavelmente buscando evitar os custos de um processo separado, o advogado deles aceitou liquidar parte dessa dívida com a parte deles dos lucros. Concordaram em me pagar $40.000 adicionais da parte deles como compensação por esses valores em aberto. Assim, ao final, recebi $175.000, minha parte legal mais o valor parcial das dívidas. Eles ficaram com $95.000. Uma quantia significativamente menor do que teriam se tivessem feito a compra da minha parte lá atrás, de forma justa, quando ainda havia espaço para entendimento. Mas escolheram o confronto, e pagaram o preço. Com apenas $95.000, e ainda tendo que cobrir suas próprias despesas legais, não havia recursos suficientes para comprar outra casa na mesma área. Também não tinham crédito suficiente para tentar um financiamento. Acabaram se mudando para um pequeno apartamento alugado. A perda da casa em que viveram por décadas foi uma consequência direta de tudo o que veio após minha decisão de não mais bancar o estilo de vida deles, e da tentativa mal calculada de seguir sem mim. As dificuldades financeiras continuaram. Ouvi, por meio do mesmo conhecido que minha irmã usara anteriormente, que tiveram de vender um dos 2 carros, um SUV antigo, porque não conseguiam arcar com o seguro nem com os reparos. O trabalho irregular do meu pai aparentemente ficou ainda mais escasso. Qualquer economia que tivessem já havia desaparecido. Entre a briga judicial e dívidas acumuladas, a base financeira deles simplesmente desmoronou. Ela havia sido sustentada, por anos, por mim, e depois, pelo patrimônio da casa. Com esses apoios removidos, não havia mais nada os sustentando. Quando os fundos foram finalmente transferidos para minha conta, meu envolvimento com eles terminou completamente. Nenhuma nova tentativa de contato. Nenhuma palavra final. Meu nome foi retirado da escritura e da hipoteca. Eu estava livre. Livre da obrigação financeira. Livre do desgaste emocional. Livre da dinâmica destrutiva. Desde então, minha vida tem sido consideravelmente mais tranquila. Foquei em mim. Investi parte do dinheiro recuperado, e agora penso em comprar um imóvel, em meu nome, exclusivamente. Pela primeira vez, meu espaço será meu de verdade, sem vínculos escondidos, sem dívidas emocionais camufladas de generosidade. Todo esse processo, do aniversário até o fechamento financeiro, levou pouco mais de 1 ano. Eles perderam a casa, um carro e a estabilidade que conheciam. Eu saí com parte do que era meu por direito. Mais do que isso, saí com minha liberdade. Curtiu a história? Então segue para mais histórias insanas do Reddit.